Capítulo 4. Dele seu coração. O entendimento adequado do amor bíblico é o fundamento sobre o qual a vida espiritual de uma criança é construída. Entretanto, esse fundamento é apenas o primeiro passo. Se o amor bíblico é o fundamento, uma cosmovisão bíblica é a estrutura. É preciso que os filhos sejam preparados para pensar biblicamente. Um filho sem uma cosmovisão bíblica é como um jogador sem tática. Ele pode ter habilidades espetaculares que lhe permitirão fazer ocasionais jogadas de cair o queixo. Porém, muito mais vezes, estará no lugar errado e na hora errada, sem saber como chegou lá ou como voltar. O que é uma cosmovisão? Ultimamente, o termo cosmovisão tem surgido nos círculos cristãos com uma frequência cada vez maior. Ainda assim, muitos cristãos têm dificuldade em definir o termo. Talvez a melhor forma de trabalhar essa definição de cosmovisão seja observar o que ela faz. Uma cosmovisão é uma espécie de filtro através do qual uma pessoa enxerga o mundo, muitas vezes de forma diferente do que enxergava antes. As pressuposições fundamentais, aquelas tão básicas que nada mais básico pode ser concebido, compõem a cosmovisão. A cosmovisão da maioria das pessoas não se baseia em análise crítica, mas em pressuposições. Todos agem com base nos princípios que creem, e os filhos também vão agir da mesma forma. Se os pais não derem aos filhos uma cosmovisão bíblica, eles simplesmente seguirão as regras impostas apenas enquanto estiverem próximos a seus pais, mas assim que se tornarem independentes, começarão a tomar decisões baseadas em sua própria cosmovisão. Por que nossos filhos precisam de uma cosmovisão bíblica? A resposta simples é: porque Deus deve estar em tudo, em todos os lugares e em todas as atitudes, em todos os julgamentos e olhar caridoso para com o outro. Infelizmente, a realidade é bem preocupante. A grande maioria dos cristãos não tem uma cosmovisão bíblica, e pesquisas apontam que menos da metade dos pastores tem essa visão. São dados alarmantes. A não ser que esses números mudem, as futuras gerações terão problemas. Uma igreja cheia de pessoas carentes de uma cosmovisão bíblica, no fim das contas, não é uma igreja. Elementos básicos de uma cosmovisão. A cosmovisão tem 5 elementos básicos: visão de Deus, homem, verdade, conhecimento e ética. Ensinar os filhos a pensarem biblicamente sobre as 5 áreas básicas constituirá um grande passo na jornada para estabelecer um fundamento para o pensamento bíblico em suas vidas. No que você acredita em relação a Deus? O Deus da Bíblia é pessoal. Ele é mais do que uma força ou uma ideia. Ele é uma pessoa. Ele chama seu povo para si, redime pecadores perdidos e julga o impetinente. O Deus da Bíblia é soberano. Ele conhece o início e o fim. O Deus da Bíblia é santo. Ele é a própria fonte de verdade e justiça. Não há sombra nele. A essência da natureza de Deus é o bem. O Deus da Bíblia é o Criador do mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se Deus criou o mundo, então Deus criou o homem. Se Deus criou o mundo e o homem, a visão em relação a Deus deve ser moldada por esse simples fato. No que você acredita em relação ao homem? A segunda grande questão a que uma cosmovisão deve responder é: qual é a natureza do homem? A Bíblia ensina que o homem é criado à imagem de Deus e, como portador da imagem de Deus, tem valores e dignidades inerentes, mas fora da obra redentora de Cristo, o homem permanece em seu pecado. Essa explicação torna a cosmovisão bíblica ainda mais clara, pois, além da Bíblia e dos ensinamentos de Deus, em nenhum outro lugar se entende melhor a natureza do homem. No que você acredita em relação à verdade? Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que a verdade é relativa, mas isso está bem fora dos preceitos que Deus ensinou. Os jovens são os que mais sofrem com essa dúvida de algo tão crucial como a verdade. Por isso, é essencial explicar o que é a cosmovisão bíblica e como, para Deus, só existe o certo. No que você acredita em relação ao conhecimento?
A quarta questão que a cosmovisão bíblica deve responder é: como sabemos o que sabemos? É preciso entender, bem como crer, que se chega ao conhecimento da verdade por meio da revelação de Deus em Sua palavra. No que você acredita em relação à ética? A questão final é entender como a cosmovisão bíblica determina o que é certo e errado. Mais uma vez, a resposta vem de Deus. Ele determina o que é certo e o errado. Deus dá instruções claras sobre ética, pois suas palavras são mais do que suficientes para que façamos boas obras. A ética transcende tempo e cultura, pois a verdade não conhece limites ou fronteiras. Os princípios éticos descritos na Bíblia podem ser aplicados universalmente. Leis, costumes e penalidades locais podem ser diferentes, mas o princípio esboçado por Deus não tem limites. Cuidado com o legalismo. Algumas vezes, as pessoas caem na armadilha de substituir a cosmovisão bíblica pelo legalismo. Criam regras rígidas sobre o que os filhos podem vestir, ver e ouvir, mas nunca gastam tempo desenvolvendo o tipo de pensamento que os guiará nas decisões. Ao receber dos pais apenas limites e regras, os filhos farão o que for mandado apenas enquanto estiverem por perto, pois não aprenderam de fato o que é a visão de Deus, o que é certo e o errado. É importante que todos vivam pelos padrões bíblicos. Entretanto, é de igual modo importante que sempre examinemos esses padrões, pois temos a tendência de tornarmos algo mais como o legalismo e menos como os ensinamentos de Deus. Os pais precisam ter em mente a necessidade urgente que é ajudar os filhos a pensar e viver conforme o que é pregado na Bíblia, pois esses são os verdadeiros ensinamentos de Deus.